Trabalho há vários anos como despachador de gasolina em um posto que fica na saída de Veracruz, perto da Estrada Velha. Sou Cláudio Rodrigues e sempre peguei o turno da madrugada porque pagam um pouco mais. Alguma vez você já sentiu que está sendo observado mesmo estando completamente sozinho? Não me refiro a um olhar comum, mas sim a um que atravessa suas costas, como se alguém invisível estivesse te observando de um canto escuro. Eu não acreditava em nada disso até que me coube vivê-lo na própria pele. Era desses postos onde raramente se vê gente à noite, mas que por alguma razão sempre está aberto como se alguém ou algo precisasse que nunca fechasse. Não havia muito o que fazer no meu turno, só esperar que passasse algum caminhão ou carro perdido, abastecer e voltar ao silêncio. No início era tranquilo, até cheguei a curtir a calma. Mas tudo mudou numa noite de novembro, quando o frio começou a apertar e o silêncio ficou profundo demais. Naquela noite, cheguei às 23h30, como sempre. Cumprimentei o colega que saía do turno anterior e fui para a pequena guarita que tínhamos bem ao lado das bombas de gasolina. Liguei o aquecedor elétrico e comecei a revisar o livro de registro. Tudo estava normal. Por volta da 1h, comecei a sentir algo estranho. Não era um som alto nem um grito. Era mais uma presença, como se alguém estivesse parado atrás da parede da guarita, sem se mover, só esperando. Pensei que era minha imaginação. Saí com a lanterna para verificar, mas não vi nada. Só a estrada vazia e o campo escuro que se estendia dos lados. Voltei meio inquieto e tentei me distrair com o rádio, mas o sinal não entrava bem. E tudo que se ouvia era estática com vozes distantes que não se entendia. Desliguei o rádio e fiquei em silêncio. Foi nesse momento que ouvi a primeira batida. Vinha da parte de trás, onde guardávamos os tambores vazios. Uma só batida, seca, como se alguém os tivesse movido de propósito. Saí de novo, dessa vez mais alerta. Caminhei com a lanterna na mão, iluminando cada canto. Não havia vento, não chovia, não havia razão para que algo tivesse caído. Me aproximei dos tambores e notei que um estava ligeiramente fora do lugar, como se alguém o tivesse empurrado. Coloquei-o no lugar de novo e disse para mim mesmo que talvez estivesse mal colocado desde antes. Voltei para a guarita e tranquei a porta. Passaram uns 20 minutos e tudo estava em silêncio. Começava a relaxar quando vi as luzes de um carro se aproximando. Respirei aliviado. Era um cliente. O carro, um sedã escuro bem velho, parou em frente à bomba número 3. Vesti o colete, peguei a mangueira e saí para atender. "Boa noite", disse enquanto me aproximava. "Quanto coloco?" O vidro do motorista estava completamente embaçado e não abaixava. Bati levemente na janela. Nada. Foi então que percebi que o carro estava completamente desligado. Não tinha as luzes acesas, nem o motor funcionando. Simplesmente havia aparecido ali, como se alguém o tivesse deixado e desaparecido. Recuei um pouco com o coração batendo forte. A bomba número 3 também não marcava nenhum movimento, não havia consumo, não ativava. Tudo estava morto. Me aproximei novamente com cuidado e foi então que vi algo que ainda me custa explicar. O banco do motorista estava vazio, não havia ninguém dentro. Então, quem havia dirigido até ali? Senti um arrepio percorrer meu corpo. Recuei em direção à guarita sem parar de olhar o carro. Justo quando estava prestes a entrar, ouvi outra batida, dessa vez mais forte, vinda do depósito de ferramentas. Fiquei parado um momento tentando decidir se deveria ir ao depósito ou ficar dentro da guarita. Por um lado, era meu trabalho verificar se tudo estava em ordem, mas por outro, algo não parecia certo. Era como se a noite tivesse ficado mais pesada, como se o próprio ar estivesse cheio de algo que eu não podia ver, mas que me via. Peguei a lanterna de novo, embora minhas mãos tremessem um pouco. Caminhei em direção ao depósito que ficava a uns 20 passos da guarita. A batida que havia escutado não parecia o típico som de uma ferramenta caindo. Era mais como se alguém tivesse chutado a porta por dentro.
Quando cheguei, notei que a porta do depósito estava entreaberta. Eu tinha certeza absoluta de que a havia deixado fechada com cadeado antes de começar o turno. Empurrei a porta com cuidado e ela se abriu sem fazer ruído. Dentro tudo parecia em ordem, mas havia um cheiro estranho. Não sei como descrevê-lo. Não era lixo, nem óleo, nem terra úmida. Era um cheiro seco, como de papel velho, misturado com algo que me lembrava roupa guardada por anos. Iluminei com a lanterna as prateleiras, os galões de óleo, as caixas, tudo estava no lugar. Mas ao fundo, junto à parede, havia algo que antes não estava ali. Era uma figura curvada, como uma pessoa sentada com a cabeça baixa. Estava completamente imóvel. Minha respiração parou. Iluminei com mais força. Não se mexia. Pensei que talvez fosse uma sacola ou um monte de roupas. Mas quanto mais olhava, mais parecia com alguém. Alguém com o rosto coberto pelo cabelo. Engoli em seco. "Olá", disse com voz baixa. "Precisa de ajuda?" A figura não respondeu. Não se mexeu nem um pouco. Dei um passo para trás. Não queria me aproximar. Não conseguia me mexer mais. Foi então que a lâmpada do depósito, que nunca funcionava direito, se acendeu sozinha. A luz amarela iluminou tudo por um instante e a figura já não estava mais lá. Dei meia volta e saí correndo. Me tranquei na guarita. Sentei na frente do vidro tremendo, olhando para as bombas. O carro escuro continuava ali sem se mexer. E justo quando achei que o pior havia passado, as luzes do carro se acenderam, mas continuava sem ninguém dentro. Acenderam os faróis e por alguns segundos me cegaram. Cobri os olhos com o antebraço. Quando voltei a olhar, o carro já não estava mais lá, desapareceu. Não o vi se mexer, não o vi dar ré, simplesmente não estava mais lá. Me aproximei da janela com cuidado, tentando ver se havia alguma marca, algum rastro no chão, mas nada. Pensei em ligar para meu chefe, mas sabia que não acreditaria em mim. Tudo que pude fazer foi escrever tudo no caderno da guarda. Embora, claro, tentei colocar como se fossem coisas normais. "Batidas no depósito, possível rato", escrevi. "Carro escuro não identificado. Foi embora sem abastecer. O resto da madrugada não consegui dormir. Passei o turno inteiro olhando o relógio. Quando finalmente amanheceu e chegou o colega do próximo turno, não soube como explicar por que estava com a cara tão pálida. E mesmo assim, isso não foi o pior. O pior veio no dia seguinte. No dia seguinte, voltei ao trabalho como sempre. Não estava com ânimo, mas precisava do dinheiro. No caminho, pensei muitas vezes em renunciar, em inventar alguma desculpa para não voltar, mas no final, algo dentro de mim dizia que eu tinha que entender o que havia acontecido, que aquilo não tinha sido uma casualidade. Quando cheguei, tudo parecia normal. Cumprimentei o colega que me passou o turno, perguntei se havia notado algo estranho durante o dia e me disse que não, que tudo tranquilo. Isso me fez sentir um pouco melhor. Talvez, pensei, o que vi foi um sonho de olhos abertos, um susto provocado pelo cansaço. Naquela noite me propus manter a calma. Preparei café, verifiquei todo o lugar e até falei com um amigo por telefone durante a primeira hora para não me sentir sozinho. Mas conforme o tempo passava e a noite avançava, o silêncio voltou a pesar como da vez anterior. Lá pelas 3 da manhã, comecei a escutar o som do vento soprando mais forte que o normal. As folhas da árvore grande que fica ao lado do depósito se mexiam com violência, como se algo invisível a balançasse. Fui até a porta da guarita e a abri um pouco só para olhar. Não havia ninguém. As luzes da estrada estavam acesas. A bomba de gasolina piscava como sempre, mas de novo o ar se sentia estranho, mais denso, mais gelado. Fechei a porta e me sentei novamente. Foi então que ouvi uma batida seca no vidro da guarita, como se alguém tivesse batido com os nós dos dedos, mas sem força. Congelei, olhei para a janela. Não havia ninguém. Voltou a soar, dessa vez na outra janela, a do lado oposto. Peguei a lanterna e apontei para fora, mas não consegui ver ninguém. Respirei fundo, abri a porta e saí.
Caminhei ao redor da guarita. Não havia alma viva, nem um carro passando pela estrada, nada, só aquele frio que entrava pela camisa e arrepiava minha pele. Voltei para dentro e tranquei a porta. Pensei que era suficiente. Pensei que isso seria tudo por aquela noite. Mas quando olhei para a tela das câmeras de segurança, notei algo que me fez suar as mãos. Uma das câmeras apontava diretamente para o depósito, e na imagem, embora borrada pela escuridão, se via claramente uma silhueta parada bem na frente da porta. Não se mexia, só estava ali. Não se via o rosto nem a roupa. Era como uma sombra com formato de pessoa. Mas o pior foi que quando me aproximei mais da tela, a sombra se virou bem devagar. Embora a imagem não fosse clara, juro que estava me olhando diretamente, como se soubesse que eu também a estava olhando. Me afastei da tela de uma vez. Não saí da guarita no que restou do turno. Não consegui. Fiquei num canto com a luz acesa, olhando o relógio a cada 5 minutos. E outra vez, quando amanheceu, a figura já não estava mais lá, como se nunca tivesse acontecido nada, mas aquela noite deixou uma marca. Desde então, toda vez que caminho perto do depósito ou vejo passar um carro escuro na rua, me dá um arrepio, como se algo continuasse me vendo das sombras. E mal começava a entender que o que acontecia ali não era só comigo. Passaram vários dias sem que voltasse a ver nada estranho, mas o medo já estava dentro de mim. Cada noite, ao chegar no posto, verificava tudo com mais cuidado. Não dormia, não escutava música, não tirava os olhos das câmeras nem por um segundo. Havia noites tranquilas, sim, mas sempre havia algo estranho. Um ruído que não tinha origem, uma sombra que parecia se mexer quando não devia, uma brisa gelada que entrava mesmo sem haver vento. Uma noite, já quase no final do turno, chegou Antônio. O chefe de manutenção vinha buscar umas ferramentas que havia esquecido. Quando o vi entrar no depósito, não pude evitar sentir um arrepio. "Não te dá medo entrar aí sozinho?" Perguntei casualmente. Ele parou, me olhou sério e me disse algo que me deixou gelado. "Já viu a mulher do vestido escuro?" Fiquei mudo. Não havia contado para ninguém o que tinha visto, nem mesmo para meus amigos. Mal consegui dizer: "Que mulher?" Antônio suspirou como se lhe custasse falar do assunto. "Faz anos, quando este posto era novo, houve um acidente. Uma mulher teve problemas na estrada e parou aqui para pedir ajuda. Dizem que ela entrou no depósito procurando alguém, mas ninguém mais soube dela. Nunca foi embora, nunca foi encontrada e desde então alguns a viram. Sempre à noite, sempre sozinha. Eu não sabia o que dizer. Minhas mãos tremiam, não porque ele confirmasse, mas porque finalmente entendia que o que vivia não era só minha imaginação." Antônio terminou de pegar suas coisas e, antes de ir embora, pôs uma mão no meu ombro. "Se a vir de novo, não abra a porta. Não importa o que ela disser. Não importa como pareça. Você não abra." Desde aquela noite trabalho com uma medalha que minha mãe me deu e, embora continue no mesmo turno, já não estou sozinho. Cada madrugada sinto aquela presença lá fora rondando o posto como procurando algo ou alguém. Às vezes escuto batidinhas na janela. Às vezes vejo a sombra nas câmeras, mas aprendi a conviver com isso. Ela continua tentando me fazer abrir a porta. Sussurra meu nome, com uma voz que gela a alma. Mas eu sei que do outro lado não há salvação, apenas uma fome antiga que nunca se satisfaz. O posto continua aberto todas as noites, e eu continuo aqui, guardião involuntário de um mistério que escolheu não me deixar em paz. Trabalho há alguns anos como enfermeiro no turno da noite no Hospital San Miguel. O lugar é antigo, com paredes que fazem barulho e corredores que parecem ficar mais compridos quando está escuro. Não é um ambiente muito acolhedor, mas é meu trabalho. Como todo mundo que trabalha aqui, me acostumei com a rotina noturna.
Mas o que aconteceu numa noite de outono me fez repensar tudo o que eu achava que sabia sobre este hospital. Era uma noite igual a qualquer outra. O som das máquinas e os bips constantes dos monitores eram minha única companhia. A maioria dos pacientes dormia bem e os que estavam acordados só tinham reclamações pequenas. Naquela noite, eu tinha que cuidar da sala de urgências, uma das mais afastadas, o que deixava tudo ainda mais silencioso. Tinha algo na calma desses corredores escuros que me dava uma sensação estranha de solidão. Enquanto caminhava para a sala de emergências para conferir os relatórios dos pacientes, algo estranho aconteceu. Uma porta que sempre ficava fechada se abriu sozinha na minha frente. Não tinha nada empurrando ela, nem vento, nem movimento. A porta simplesmente abriu com um rangido baixo, como se estivesse convidando alguém para entrar. Olhei em volta, mas não tinha ninguém por perto. Parei de andar e fiquei ali na frente da porta aberta. A escuridão do corredor que seguia para o fundo parecia mais densa que o normal. Um silêncio pesado tomou conta de tudo e por um momento senti como se o hospital inteiro tivesse parado de respirar. Resolvi entrar mais por curiosidade que por outra coisa. Às vezes a rotina fica sufocante e qualquer mudança, por menor que seja, é bem-vinda. Quando dei o primeiro passo, a temperatura despencou. Não estava preparado para o frio que subiu pela minha espinha. Fui andando sem saber bem o que esperava encontrar. O corredor estava escuro, com as luzes piscando de vez em quando, como se fossem se apagar. Senti minha respiração ficando mais devagar e mais profunda, enquanto meus passos ecoavam no silêncio. Quando cheguei no final do corredor, vi uma porta antiga meio estragada. Não era o tipo de porta que você esperaria ver num hospital moderno. Esta parecia uma porta esquecida, que não pertencia a esta época nem a este hospital. Na parte de cima tinha uma janelinha de vidro fosco, mas o que me chamou a atenção foi o que estava escrito na porta. Não eram palavras que dava para ler, mas símbolos estranhos que não reconheci. Curioso, me aproximei para ver melhor. Quando toquei na madeira, senti algo dentro de mim dizendo que eu devia ir embora. Mas já era tarde. Minha mão já tinha pegado a maçaneta e com uma volta leve, a porta abriu. O que vi me deixou gelado. O lugar que tinha do outro lado não era uma sala de hospital de jeito nenhum. Era pequeno, com paredes cobertas de mofo e o ar estava pesado, como se ninguém tivesse respirado ali há anos. No centro tinha uma cadeira de rodas velha e enferrujada. Mas o pior era o que tinha no chão. Um tapete velho e gasto com manchas que não sabia identificar. Um murmúrio baixo, quase impossível de escutar, vinha das paredes, como se o lugar estivesse sussurrando algo que não entendia. Me aproximei mais um passo, o barulho ficando mais alto conforme eu andava, até que uma das luzes do teto apagou de repente, deixando a sala completamente escura. Senti meu coração batendo forte e minha mente me dizendo para sair dali, mas algo me fazia querer ficar. Eu sei, foi uma loucura, mas estava ali e algo me prendia. Lá no fundo, perto da cadeira de rodas, vi uma figura. Era uma sombra que mal dava para perceber, mas estava lá, a forma de uma pessoa ou algo que um dia foi. Antes que eu pudesse dar mais um passo, uma risada baixa e meio abafada encheu o ar. Era como se alguém estivesse zombando de mim, mas de um jeito sinistro, como se soubesse o que ia acontecer. Com o medo crescendo dentro de mim, resolvi dar um passo para trás. Mas antes que eu pudesse fazer isso, escutei um sussurro claro, como se alguém falasse bem no meu ouvido. Você vai ser um deles. E então, tudo apagou. A próxima coisa que lembro é de estar em pé no meio daquele corredor escuro tremendo. Não sei quanto tempo tinha passado, nem como tinha chegado ali. Tudo em volta parecia normal de novo, como se o corredor não tivesse mais aquela tensão de antes. Mas não conseguia me livrar da sensação de que algo estranho tinha acontecido. Respirei fundo e tentei me acalmar. Pensei que talvez tivesse sido só um sonho por causa da solidão e do cansaço. Foi só sua mente pregando uma peça, pensei.
repetindo baixinho, como se falando essas palavras pudesse me livrar do mal-estar que me sufocava. Me virei e comecei a voltar, mas o murmúrio que tinha escutado antes continuava ali, baixo, insistente, como um eco distante que não queria calar. Não tinha certeza se vinha da minha cabeça ou se realmente tinha algo no hospital que não devia estar ali. Quando voltei para a sala principal, tudo parecia calmo, calmo demais. Os pacientes dormiam como se nada tivesse mexido com a paz da noite. Tentei voltar para minha rotina normal, conferir os relatórios, olhar as máquinas e ter certeza de que estava tudo sob controle. Mas não parava de pensar no que tinha visto, na figura que estava naquela sala. Me perguntei se mais alguém tinha notado algo estranho. Resolvi perguntar para alguns dos outros funcionários, mas quando fiz isso, descobri algo ainda mais estranho. Nenhum deles parecia saber daquela sala. Ninguém sabia do que eu estava falando, nem reconhecia a porta que tinha encontrado. Não era possível. O hospital tinha sido reformado várias vezes e os registros não mostravam nenhuma mudança no prédio que indicasse que aquela sala existia. Eu devia estar inventando tudo. Não, a sensação de que era real era forte demais para ser uma alucinação. No começo tentei me convencer de que era só um acidente, uma pegadinha da minha mente cansada. Mas conforme a noite foi passando, algo me dizia que o que tinha vivido era real e que talvez o mais perigoso fosse ignorar isso. Horas depois, as luzes começaram a piscar de novo. Igual às máquinas, um frio de gelar tomou conta da sala de descanso. E mesmo tentando me esquentar com meu uniforme, o ar continuava estranho, inquietante. Então, sem querer, meus pensamentos voltaram para aquele lugar escuro, aquele corredor esquecido. Senti que algo me chamava, algo que não podia ver, mas sabia que estava lá. Não pude evitar. Algo me empurrava e a curiosidade me venceu mais uma vez. Resolvi voltar para a sala. Quando cheguei lá, a porta estava fechada como eu tinha deixado. Não sabia bem o que esperava encontrar. A figura, os sussurros, talvez só estivesse procurando respostas, mesmo sabendo que podia não gostar do que ia achar. De novo peguei a maçaneta. Estava fria, muito mais que o normal. O silêncio era tão profundo que quase doía. Desta vez não podia ignorar o medo crescente que me envolvia, mas por alguma razão o que senti não era só medo, mas também uma sensação de que era inevitável, como se tudo estivesse me levando para aquele momento. Abri a porta e, igual a antes, um ar pesado me recebeu. Mas desta vez a mudança foi na hora. A escuridão da sala se sentia diferente, mais densa, como se tivesse algo mais ali, algo que não pertencia a este mundo. De repente escutei passos longe, bem baixinhos, como se alguém andasse pelos corredores. Meu coração começou a bater forte. Minha respiração ficou irregular. Pensei que talvez outro colega estivesse por ali, mas o som dos passos foi chegando mais perto, cada vez mais perto. Era impossível não perceber. Os passos eram devagar, mas claros. Me virei para olhar para o corredor, mas não vi ninguém. Um grito surdo cortou o ar nesse momento. Não era um grito humano, mas escutei ele fundo, como se viesse de uma garganta machucada, algo que me fez tremer até os ossos. O medo me paralisou. A sala estava vazia de novo, mas já não estava sozinho. No canto, onde antes só tinha escuridão, pude ver uma figura vaga, uma sombra que se movia devagar. Não dava para distinguir os detalhes, mas a sensação de frio e tristeza ficou mais forte. A figura vinha na minha direção sem pressa, mas sem parar. "Quem está aí?" Minha voz saiu trêmula, mas não houve resposta. A figura continuou se aproximando. Não respirei nem me mexi. As pernas falharam, mas algo dentro de mim dizia que devia ficar ali, que não podia fugir. A cada passo que a sombra dava, eu sentia como se um peso invisível me puxasse para ela. Foi então que escutei um sussurro, tão perto do meu ouvido que quase não acreditei. "Nós estávamos esperando você." O sussurro ficou no ar, ecoando na minha mente como uma música distorcida que se repetia sem parar.
Nós estávamos esperando você. Essas palavras pareciam queimar nos meus ouvidos. Não me movia, não falava, só ficava ali com o medo me envolvendo, esperando o quê, quem, e o mais assustador de tudo, por que tinha me escolhido. A figura, essa sombra que parecia não ser deste mundo, estava agora a poucos passos de mim. Mesmo não vendo ela claramente, podia sentir sua presença de um jeito tão real que me gelava o sangue. O ar ficou denso, como se estivesse me envolvendo numa manta fria e molhada que me sufocava. Nesse momento, meus pensamentos se atropelaram e a lógica tentou se impor. Estava exausto. Talvez tudo isso fosse uma alucinação, o estresse, o cansaço extremo, mas não podia ignorar o que sentia. Tinha algo naquela escuridão que era real. Algo tão real que até o ambiente em volta tinha mudado, como se a própria essência do hospital tivesse se distorcido. Tentei forçar um passo para trás, mas meu corpo não respondia. Cada músculo tinha ficado pesado, grudento, como se estivesse preso na neblina de um pesadelo, mas não parava de olhar para aquela figura. E então ela falou de novo com uma voz tão baixa e trêmula que parecia vir de uma garganta que tinha sido machucada pelo próprio tempo. Você não é o primeiro, nem será o último. Meus olhos se arregalaram de terror ao escutar essas palavras. O que queria dizer com isso? A quem se referia? Mas antes que pudesse me responder, a figura sumiu da minha vista tão rápido quanto tinha aparecido. Um piscar de olhos e já não estava mais. A luz da sala piscou mais uma vez, e por um momento pensei que meus olhos estavam me enganando. Talvez tivesse sido um truque de sombras, mas quando a luz se firmou, vi algo ainda mais perturbador. No chão, perto de mim, tinha uma pequena poça escura, algo que não sabia identificar. Não era água. Não cheirava a nada conhecido, mas parecia se mover como se respirasse. E era tão preta, tão profunda, que não dava para olhar muito tempo sem sentir um arrepio. Aos poucos, a sala voltou ao normal. Ou isso pensei no começo, mas algo tinha mudado dentro de mim. Um sentimento que não passava me dizendo que algo estava me observando, que não estava sozinho. Queria fugir, sair dali o mais rápido possível, mas as pernas falhavam e o medo me paralisava ainda mais. De repente, a porta da sala bateu com força. O som do baque ecoou por todo o corredor e nesse momento senti uma pressão no ar, como se uma força invisível estivesse me empurrando contra as paredes. Faltou ar, mas não tirava os olhos da porta, esperando que algo ou alguém saísse daquela escuridão que pairava sobre ela. Meus pensamentos se misturaram e o medo virou desespero. Precisava sair, gritar, correr, mas estava preso naquele lugar, naquela sala, naquele pesadelo que não parecia ter fim. De repente, a porta abriu devagar com um rangido que fez minha pele se arrepiar. Algo ou alguém estava do outro lado, mas não vi. A única coisa que fazia era escutar o som de passos, passos que vinham na minha direção. Não estava sozinho. Meu coração batia num ritmo louco. Quem estava ali? Era um dos pacientes, um colega ou era algo pior? A figura apareceu de novo, desta vez mais perto, mais real. Dava para ver seus olhos, ou pelo menos achava que via. Eram duas esferas vazias, sem vida, mas cheias de uma escuridão infinita. E mesmo seu rosto sendo impossível de distinguir, senti que seu olhar se cravava em mim, como se pudesse ver até o mais fundo da minha alma. Não aguentava mais. Precisava escapar, fugir, mas algo me segurava. Algo me dizia que se fugisse nunca mais seria o mesmo. Estava preso num ciclo, num jogo do qual não sabia se podia sair. O som dos passos parou na minha frente. Um sussurro, o mesmo de antes, ecoou de novo. Nós estávamos esperando você, mas agora você é um de nós. E antes que pudesse reagir, a figura sumiu no ar, deixando uma sensação de vazio que me tirou o fôlego. A luz piscou mais uma vez, e quando voltei a olhar em volta, tudo parecia estar no lugar. Mas dentro de mim sabia que algo tinha mudado, algo que já não podia ignorar. Minha mente não parava de rodar.
Tinha sido tudo uma ilusão? O esgotamento e a tensão tinham pregado uma peça cruel nos meus sentidos? Não sabia o que pensar, mas o medo continuava muito real. Algo estava acontecendo neste hospital, algo além do que a razão podia explicar. Tentei me convencer de que tudo era produto da minha mente, que o cansaço tinha feito das suas, mas não deu para evitar. Aquele sussurro, aquela sensação de que algo me observava, era real demais para ser só um delírio. Resolvi andar pelo corredor tentando me esclarecer, confirmar que tudo era fantasia na minha cabeça. O silêncio era ensurdecedor. A cada passo que dava, o eco soava e uma sensação de desconforto aumentava a cada segundo. As luzes piscavam com a mesma frequência de antes, mas agora era diferente. A sensação de estar sendo observado não passava. Cheguei na sala de descanso, vazia como sempre nos turnos noturnos. Resolvi sentar e tentar tomar um pouco de ar. Respira fundo, dizia para mim mesmo, isso é só um pesadelo. Mas mesmo tentando não parava de escutar algo, um sussurro leve, tão baixo que podia ter sido o som do vento passando por uma fresta. Não estava sozinho. Virei rápido para a janela, como se só olhar fosse me dar calma de volta. O corredor estava tão vazio quanto antes, mas tinha algo estranho. Uma sombra, uma silhueta no final mais distante. Era quase impossível de ver, mas estava lá. Não dava para saber direito se era alguém ou se era só minha mente procurando mais provas para confirmar meu medo. Resolvi me aproximar, meu coração batendo forte no peito. Cada passo ficava mais pesado e o suor frio começava a descer pelas minhas costas. Conforme me aproximava, a figura parecia sumir, como se desfizesse na luz fraca do corredor, mas ainda sentia sua presença, como se estivesse bem atrás de mim, me observando, esperando que chegasse mais perto. Não aguentei mais. Dei um passo para trás, depois 2, e comecei a andar rápido para a saída do hospital. O que quer que estivesse acontecendo naqueles corredores não era algo que podia entender ou controlar. Só precisava sair. O ar fresco lá fora era minha única saída, minha única forma de voltar a sentir que estava seguro. Mas quando cheguei na porta de saída, algo me parou. Um som atrás de mim, como um sussurro que não vinha mais da figura que tinha visto antes, mas de algo que estava dentro de mim. Algo que me dizia que não tinha acabado, que tudo isso não era acidente, que o que tinha vivido naquela noite ia além do que a razão podia explicar. Você vai voltar, dizia o sussurro. Nós sempre te encontraremos. E nesse momento, soube que talvez não era eu que estava preso num lugar desconhecido. Talvez tivesse algo muito mais profundo me chamando de volta, algo do qual já não podia escapar. Deixei a porta aberta, mas não saí. Algo dentro de mim sabia que se fizesse isso tudo começaria de novo. Meu coração batia forte, mas no fundo já não sabia se queria escapar. O hospital, aquela sombra, aquela presença, era como um ciclo sem fim. E enquanto olhava a porta se fechar devagar, uma sensação fria de inevitabilidade me tomou. Hoje, semanas depois, ainda trabalho aqui. Ainda faço o turno da noite. Mas agora sei que não estou sozinho nestes corredores. Às vezes, quando passo por aquela área, sinto o olhar me seguindo. Escuto passos que não são meus, e mesmo sabendo que deveria ter medo, há uma parte de mim que se sente em casa, como se finalmente tivesse encontrado onde pertenço. Talvez aquela figura tivesse razão desde o início. Talvez eu realmente seja um deles agora. Há anos trabalho como taxista na cidade de Guadalajara. Meu nome é Carlos Silva e sempre gostei dos turnos noturnos. A tranquilidade das ruas vazias, o silêncio da madrugada, apenas o rádio e o motor do carro me fazendo companhia. Mas há algo que aconteceu comigo há pouco mais de um ano, algo que mudou tudo. Uma experiência que não consigo explicar e que nunca vou esquecer.
Naquela noite, como tantas outras, eu estava cansado depois de um dia longo. A cidade nunca dorme, mas eu precisava descansar. Mesmo assim, quando recebi uma ligação às 2 da manhã para um serviço ao sul da cidade, aceitei sem pensar. O dinheiro nos turnos noturnos sempre é melhor, e as pessoas nesse horário costumam precisar ir a lugares distantes. Subi no carro e segui para o local indicado. Tudo estava calmo. A cidade parecia mais silenciosa que o normal. Não havia trânsito. As luzes dos semáforos iluminavam as ruas desertas e o rádio tocava baixinho enquanto eu dirigia pelas avenidas solitárias. Cheguei ao ponto de encontro sem problemas. Era uma rua escura, afastada do movimento do centro. Vi uma figura parada na esquina, um homem que parecia me esperar. Estava usando um casaco longo e escuro, o que achei estranho para aquela hora, mas não dei importância. Abaixei a janela e ele se aproximou rapidamente. "Para onde o levo?" Perguntei com um sorriso forçado. Eu estava cansado e não muito animado para conversar. O homem subiu sem falar nada, apenas acenou com a cabeça. Não me preocupei com o silêncio dele. Às vezes as pessoas estão cansadas ou simplesmente não querem conversar. Liguei o carro e comecei a dirigir para o sul, como ele havia pedido. O estranho começou quando percebi que ele não falava nada mesmo. Não olhava o caminho nem parecia interessado em nada ao redor. Ficava com o olhar fixo na janela do carona, sem se mexer. Isso não era normal. Mas às vezes os passageiros são meio estranhos, né? Depois de alguns minutos passamos por uma área que parecia mais vazia que o normal. As luzes das ruas eram fracas e o ambiente estava pesado, como se algo estivesse errado. Conferi pelo retrovisor se o homem estava bem, mas nesse momento notei algo muito estranho. Ele não estava mais lá. A princípio pensei que tinha me confundido, mas quando olhei pelos espelhos, o vi parado na esquina novamente, no mesmo lugar onde havia subido. Parei o carro na hora. Senti um frio na barriga. Como era possível? Em tão pouco tempo ele tinha saído e voltado tão rápido? Observei ao redor, mas as ruas estavam vazias. Não havia mais ninguém, só aquela figura estranha que continuava olhando para o meu carro parado. O medo tomou conta de mim, mas também senti uma vontade estranha de continuar. Meu instinto dizia para ir embora dali que algo estava errado, mas não conseguia parar de olhar para o homem. Algo na presença dele me deixou paralisado. Foi como se o olhar dele me atraísse, como se de alguma forma me controlasse. Finalmente olhei para frente e num impulso liguei o carro de novo. Passei pela esquina e o deixei para trás, mas ainda sentia que alguém me observava. Não tive coragem de me olhar no retrovisor com medo de encontrar aqueles olhos. E mesmo não vendo mais ele, o desconforto não me largou. Naquela noite, quando voltei para casa, não consegui dormir. A sensação de que algo estava errado me perseguia. Ficava pensando naquele homem, no comportamento estranho dele, na forma como parecia ter sumido e voltado tão rápido. Será que eu tinha imaginado tudo? Ou havia algo mais naquela figura que minha mente não conseguia entender? No dia seguinte, tudo parecia normal. A cidade seguia seu rumo. As pessoas iam e vinham, mas eu não conseguia esquecer o que tinha vivido. Decidi não contar para ninguém. Pensei que talvez tivesse sido só uma alucinação ou o cansaço me pregando uma peça, mas isso mudou uma semana depois. Recebi outra ligação para o mesmo lugar no mesmo horário. Já era tarde e, mesmo com dúvidas, aceitei o serviço. Não queria perder uma boa corrida, mas conforme me aproximava da mesma rua escura, meu medo foi crescendo. Algo dentro de mim dizia para não ir, que aquela rua não era um bom lugar para estar naquela hora. Quando cheguei na esquina, vi algo que me gelou completamente. Lá estava ele de novo, o homem com o casaco escuro parado no mesmo lugar, exatamente como da vez anterior. A sensação de terror passou pelo meu corpo enquanto meu carro parava na esquina. Vi o homem novamente. A postura era a mesma, rígida, com os ombros caídos, o olhar fixo no vazio.
Desta vez, porém, não podia ignorar o que sentia por dentro. Algo estava errado. Como ele podia estar ali de novo, na mesma posição? Depois de uma semana, um arrepio subiu pelas minhas costas. Era coincidência? A lógica me dizia que não, mas meu instinto gritava para eu ir embora. Pensei em dar meia volta e seguir meu caminho, mas o medo que senti de deixá-lo para trás me paralisava, como se um magnetismo estranho me chamasse. Por fim, decidi parar. Abaixei a janela com uma mistura de dúvidas e medo e o vi se aproximar devagar, como se não tivesse pressa, mas ao mesmo tempo parecia que se aproximava com uma determinação firme. Não conseguia ver o rosto dele direito. A sombra que o cercava parecia engoli-lo. Quando chegou perto, me espantei que ele não fazia barulho nenhum. Não se ouvia passos. Não havia sinais de movimento no corpo dele. Só a figura escura se aproximando de mim, completamente parada. Para onde o levo? Perguntei. Minha voz tremeu, como se eu tivesse medo de uma resposta que não queria ouvir. O homem, ou o que quer que fosse, não respondeu na hora. Ficou ali parado na frente da minha janela com uma quietude que dava medo. Olhou para dentro do carro e, por um momento, senti como se o olhar dele atravessasse meus pensamentos, minhas lembranças. Não conseguia me mexer, e foi nesse momento que ele falou. A voz dele era profunda e áspera, como se viesse do fundo da terra. Você sabe o que aconteceu da última vez, não sabe? Meus olhos se arregalaram. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Como ele sabia o que tinha acontecido da última vez? Será que estava me seguindo? Tudo isso era real? Não falei nada. Simplesmente fiquei olhando para ele com o coração disparado. Ele ficou em silêncio por mais alguns segundos e então, com um gesto que me gelou por completo, subiu no carro. Fechou a porta com uma calma que dava medo, como se tudo estivesse perfeitamente normal. A figura do homem estava bem ali do meu lado. E mesmo sem falar, senti uma pressão estranha, como se estivesse absorvido pela presença dele. Não sabia o que fazer, se ligava o carro ou saía correndo, mas algo me dizia que se eu me mexesse, não haveria mais volta. Liguei o carro e, de alguma forma, segui o caminho que ele me mostrava sem dizer uma palavra. A cidade parecia desabar ao meu redor enquanto eu dirigia. E mesmo com as luzes do carro iluminando as ruas vazias, não via mais ninguém. Quando chegamos na periferia da cidade, percebi que estava me afastando cada vez mais das áreas conhecidas. O ambiente começou a ficar estranho, como se estivéssemos entrando num lugar fora da realidade. As casas eram menos frequentes e os caminhos pareciam mais solitários. Observei o homem que estava do meu lado, mas o rosto dele continuava coberto de sombra. Os olhos dele não refletiam luz nenhuma. De repente, o carro começou a perder velocidade, e mesmo eu, pisando no acelerador com força, o motor não respondia como deveria. Meu estômago revirou e a ansiedade tomou conta de mim. O que estava acontecendo? Era como se o carro estivesse sendo puxado para um lugar de onde não podia escapar. O homem, sem fazer um movimento sequer, falou de novo. Este é o lugar. É aqui onde devemos ir. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o volante com força. O carro parou completamente no meio do nada. Já não via nenhum sinal de vida ao redor, só o som distante do vento e a escuridão que nos cercava. Onde estamos? Perguntei sem conseguir esconder o medo que me tomava. Não houve resposta. O homem abriu a porta devagar e saiu do carro sem me olhar. A escuridão parecia engolir a figura dele conforme caminhava por uma trilha empoeirada que mal dava para ver sob a luz da lua. Algo dentro de mim dizia para não segui-lo, que devia ligar o carro e fugir. Mas meu corpo estava paralisado, como se não conseguisse me mexer. Finalmente consegui reagir e tentei ligar o motor com desespero. Mas, para meu horror, o carro não pegou. O motor dava sinal de vida, mas não ligava. Estava preso. Com o coração acelerado, desci do carro e tentei procurar o homem. Chamei ele várias vezes, mas não houve resposta.
Continuei caminhando pela trilha e foi então que o vi. Ele estava de pé, olhando para o horizonte, parado como uma estátua. De repente, as luzes do carro piscaram e senti como se algo tomasse conta de todo o ambiente. O ar ficou denso e o silêncio era total. Então entendi com uma clareza que me deu medo. Não estava sozinho. E o pior de tudo era que nunca tinha estado sozinho. O ar ficou mais frio do que antes, como se uma neblina grossa começasse a cobrir tudo ao meu redor. Olhei de novo para o homem, que continuava de pé, com o rosto escondido nas sombras. Foi então que ouvi um som, um murmúrio baixo, como um sussurro que vinha de algum lugar perto, mas não conseguia saber de onde. Estava sozinho, mas a sensação de estar sendo vigiado era muito forte. Me aproximei do homem devagar, tentando encontrar uma explicação para o que estava acontecendo. Meus passos faziam eco no silêncio, mas o homem não se mexeu nem um pouco. Estava completamente parado. A escuridão ao redor parecia engolir tudo, até a luz das estrelas. Quando cheguei perto dele, o ambiente ficou ainda mais pesado, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Senti uma pressão no meu peito, como se algo invisível me apertasse. Olhei para o homem e finalmente ele se virou devagar para mim. O rosto dele, ainda nas sombras, começou a aparecer com uma clareza que me arrepiou. Os olhos dele eram completamente escuros, sem íris nem pupilas, como dois buracos de escuridão absoluta. Não consegui desviar o olhar, como se houvesse algo dentro daqueles olhos que me prendia, que me mantinha no poder dele. Não se preocupe, disse finalmente, a voz ainda profunda e áspera. Você está exatamente onde deveria estar. As palavras dele passaram pelo meu corpo como um arrepio. Não sabia o que responder. Apenas fiquei ali, vendo aquela figura estranha, que agora parecia muito mais próxima do que eu tinha imaginado. Minhas pernas tremiam e, mesmo querendo correr, algo dentro de mim dizia que não podia. Estava preso. De repente, a neblina começou a se mexer. Não de um jeito natural, mas como se tivesse vida própria. Girava ao meu redor como se me envolvesse. Não conseguia ver direito, mas podia sentir que algo ou alguém se aproximava. A pressão no meu peito aumentava. Estava no meio de algo que não entendia e minha mente lutava para encontrar uma explicação que fizesse sentido. Mas não havia nenhuma. Olhei para o homem que agora estava ainda mais perto de mim e o rosto dele, jamais visível, me deixou gelado. Havia algo muito perturbador nos traços dele. Não parecia completamente humano, mas também não era completamente outra coisa. As feições estavam distorcidas, como se a própria pele estivesse se desfazendo, mostrando uma textura que não parecia de carne, mas algo muito mais escuro e estranho. Você fez uma viagem longa para chegar aqui, Carlos, disse. E a voz dele ecoou na minha cabeça mais do que nos meus ouvidos. Este é o lugar onde tudo começa. Minha mente começava a transbordar. Não conseguia entender que lugar era aquele. Que viagem. O que você quer de mim? Consegui dizer com a voz quebrada de medo. O homem sorriu e mesmo a boca dele se mexendo, não vi nenhuma mudança na expressão. Era como se o sorriso estivesse ali, mas não fosse humano. Tudo o que você fez, tudo o que viveu, foi um passo para este momento. Agora você entende, não é? Este é o lugar onde tudo se conecta, o lugar onde os fios do destino se juntam. Não consegui dar uma resposta. O medo me tomava por completo. Tentei recuar, mas o ar me impedia, como se algo invisível me segurasse, não deixando eu me mexer. O homem começou a caminhar em minha direção, e os passos dele, mesmo suaves, faziam um eco profundo no chão. Ninguém te contou a verdade, Carlos, continuou. Ninguém te contou o que está além do que você vê. O tempo e o espaço são só ilusões. E agora, estando aqui, você faz parte de algo muito maior, algo muito mais antigo que o próprio mundo. Minhas pernas fraquejaram e caí de joelhos no chão. O homem parou na minha frente, e por um momento senti que tudo ao meu redor sumia.
A neblina se foi e tudo ficou escuro. Mas a escuridão não era simplesmente a falta de luz, era um vazio. Um vazio que me enchia completamente. O que devo fazer? Perguntei sem saber se ainda conseguia falar direito. Minha mente lutava para se agarrar em algo, mas tudo ao meu redor me dizia que não havia mais volta. O homem se agachou na minha frente e, com um movimento rápido como um raio, colocou a mão sobre minha testa. O toque dele foi gelado, e mesmo não vendo, pude sentir como a mão dele afundava na minha pele, como se estivesse penetrando algo muito mais profundo que minha carne. A única coisa que você pode fazer agora, disse num sussurro quase inaudível, é aceitar o que te espera. E o que te espera, Carlos, não é o que você pensa. Com essas palavras, senti como se uma força invisível me levantasse do chão. E de repente a realidade pareceu se distorcer. Tudo ao meu redor começou a girar como se o mundo inteiro estivesse sendo arrancado do lugar e meu corpo flutuava numa corrente de ar invisível. Não entendia o que estava acontecendo, mas o medo que sentia era tão intenso que não podia fazer nada além de fechar os olhos e esperar o que viesse. E então, no meio de tudo, percebi algo que me deu muito medo. O homem já não estava ali, mas algo mais se aproximava, algo muito mais escuro. Minha mente continuava presa num redemoinho de pensamentos e sensações distorcidas. Mesmo com os olhos fechados, não conseguia escapar do que estava acontecendo. O ar ao meu redor parecia cada vez mais denso, mais pesado, como se estivesse submerso em água profunda. O som da minha respiração era o único que conseguia ouvir, mas se misturava com ecos distorcidos, sussurros que pareciam vir de todas as direções, cada vez mais perto. Então, de repente, o vazio sumiu. Meus olhos se abriram devagar e me encontrei de novo no carro, igual como estava antes de parar na trilha. A neblina tinha sumido e a cidade que me cercava parecia mais próxima, mais familiar, mas algo estava completamente fora do lugar. O silêncio era total, não havia som nenhum, nem de carros passando, nem de luzes piscando. Olhei ao redor e foi então que vi algo que gelou meu sangue. O banco do carona estava vazio, mas não era um vazio comum. Era o vazio da ausência absoluta, como se nunca tivesse existido ninguém ali. Com uma sensação de terror que não dá para descrever, olhei no retrovisor e o vi. Estava ali de pé na calçada, me observando com aquele olhar que já conhecia, os olhos escuros que não refletiam luz. O homem estava parado ali como se nada tivesse mudado, como se nada tivesse acontecido. E apesar de tudo, sabia que tudo o que tinha vivido não era um sonho, não era fantasia. Num impulso, liguei o carro e me afastei em alta velocidade. A sensação de fugir era a única que me restava. O asfalto parecia se estender infinitamente e, por um momento, tive a esperança absurda de que tudo o que vivi se desvaneceria, que encontraria algo familiar e seguro. Mas não era assim. A cidade, com todas as luzes, parecia desabar conforme eu avançava. E quando passei em frente a uma rua vazia, algo estranho aconteceu. O homem, ou o que quer que fosse, já não estava no retrovisor. Porém, senti a presença de algo mais próximo, algo que já tinha estado comigo o tempo todo, observando, esperando. O carro começou a frear sozinho e minhas mãos trêmulas tentaram dar mais força ao acelerador, mas já não podia controlar nada. Era como se tudo estivesse fora do meu alcance, como se o próprio lugar estivesse desabando ao meu redor. Por fim, o carro parou completamente. Não conseguia me mexer. Minha mente era um caos e meus olhos se fecharam sem eu querer. Foi então que, numa última tentativa de entender, percebi o pior. Não podia escapar. E justo quando achei que a escuridão me engoliria completamente, o som de algo familiar chegou ao meu ouvido. Era o som do rádio, esse mesmo rádio que tinha deixado ligado no carro. E ao ouvir, senti algo muito estranho.
essa mesma voz que tinha escutado antes, essa voz áspera e profunda, começou a falar de novo, mas agora com clareza. Você já sabe o que deve fazer, Carlos. A cidade já não é a mesma para você. Você cruzou o limite e agora não há volta. O carro começou a se mexer sozinho, como se fosse empurrado por uma força que não podia ver. A voz continuava, mas eu já não conseguia entender o que dizia. O medo me cobria completamente e a escuridão da noite parecia engolir qualquer resto de esperança. A última imagem que vi, antes de fechar os olhos completamente, foi a da cidade desabando, se desfazendo, como se nunca tivesse existido. E nesse momento soube. Algo muito além da compreensão humana tinha me reclamado, e já não restava espaço para fugir. Não sei se alguma vez saí de lá, mas se alguém encontrar este relato, que saiba uma coisa. Há momentos na vida em que cruzamos um limite do qual não se pode voltar e talvez, só talvez, o que nos espera do outro lado não é o que imaginamos. A partir daquela experiência aterrorizante, minha vida como taxista tomou um rumo completamente diferente. O que antes era um trabalho simples se transformou numa série de encontros inexplicáveis que me fizeram questionar a própria realidade. Nunca pensei que dirigir um táxi pelas noites traria tantas surpresas sinistras. Tudo tinha começado como um trabalho simples. Levar pessoas de um lugar a outro, escutar suas histórias e ganhar algum dinheiro extra. Mas numa cidade como esta, onde as ruas se esvaziam depois da meia-noite e as luzes dos postes piscam como olhos cansados, há coisas que é melhor não ver e há passageiros que é melhor não pegar. Meu primeiro turno como taxista noturno foi tranquilo. Peguei alguns bêbados, um casal que brigava e um homem mais velho que ia ao hospital. Nada fora do comum. Mas perto das 3 da manhã, recebi uma ligação para pegar um passageiro numa rua solitária perto do cemitério. Hesitei, mas o dinheiro era bom, então fui. Quando cheguei não havia ninguém. As ruas estavam vazias e o silêncio era pesado. Estava prestes a ir embora quando uma figura apareceu do nada bem na frente do meu táxi. Era uma mulher vestida de branco, com cabelo longo e escuro que cobria o rosto. Abriu a porta traseira e se sentou sem dizer uma palavra. "Para onde vai?" perguntei, tentando manter a calma. Não respondeu, apenas apontou para frente em direção a um bairro abandonado do outro lado da cidade. Dirigia em silêncio, mas não conseguia evitar olhá-la pelo retrovisor. Cada vez que fazia isso, a cabeça dela estava baixa, como se estivesse olhando algo nas mãos, mas não segurava nada. Quando chegamos ao destino, me virei para avisar que tínhamos chegado. O banco traseiro estava vazio, não havia rastro dela. O pagamento, porém, estava no banco. Uma nota velha e amarrotada que cheirava a terra molhada. Algumas noites depois, peguei um homem num bairro residencial. Usava um casaco longo e escuro e um chapéu que escondia o rosto. "Leve-me à ponte", disse com uma voz grave e rouca. Assenti e dirigi em silêncio. O ar dentro do táxi ficou frio e notei que o homem não parava de mexer as mãos como se estivesse nervoso. Quando chegamos à ponte, me pediu para parar no meio. "Espere aqui", disse e saiu do táxi. O vi caminhar em direção à borda da ponte e parar. Então se virou e me olhou. Pela primeira vez pude ver o rosto dele. Estava pálido, quase sem cor, e os olhos brilhavam com uma luz estranha. Antes que pudesse reagir, saltou. Corri em direção à borda, esperando ver o corpo dele cair no rio. Mas não havia nada. O rio estava calmo e não havia rastro dele. Voltei ao táxi tremendo e encontrei um relógio velho no banco traseiro. Uma noite recebi uma ligação para pegar uma criança num parque próximo. Quando cheguei, a vi sentada num balanço, se balançando devagar. Usava um vestido branco e tinha cabelo loiro e cacheado. "Precisa de um táxi?" perguntei. Assentiu em silêncio e subiu no carro. "Para onde vamos?" perguntei. "Para casa", respondeu com uma voz suave. Me deu um endereço num bairro que não conhecia. Dirigi por alguns minutos, mas algo não estava certo.
As ruas pareciam se repetir, como se estivesse andando em círculos. Conferi pelo retrovisor e vi que a criança estava chorando. "Está tudo bem?" perguntei. Ela levantou a cabeça e meu coração parou. Os olhos estavam completamente negros e o sorriso era amplo demais, estranho demais. "Chegamos", disse apontando para uma casa escura e abandonada. Parei e ela saiu do táxi. Antes que pudesse dizer algo, a casa se iluminou por dentro e ouvi risadas, risadas que me pareciam não ser humanas. A criança se virou e me olhou. "Obrigada pela viagem", disse antes de sumir na escuridão. Depois daquela noite, decidi que não voltaria a dirigir, mas algo me obrigou a continuar. Cada noite recebia uma ligação, sempre no mesmo horário, sempre de um número desconhecido. E cada noite pegava um passageiro que não parecia ser humano. A última noite recebi uma ligação para pegar alguém na minha própria casa. Quando cheguei, não havia ninguém, mas o táxi estava cheio de passageiros. A mulher de branco, o homem do casaco, a criança do parque e outros que não reconhecia. Todos me olhavam com olhos vazios, com sorrisos estranhos. "É hora de se juntar a nós", disse a mulher de branco. Tentei sair do táxi, mas as portas estavam travadas. O motor ligou sozinho e o táxi começou a se mexer, nos levando a um lugar que não podia ver. As risadas encheram o ar e soube que não havia escapatória. Agora sou um deles. Dirijo pelas ruas vazias, pegando passageiros que não sabem o que os espera. Cada noite o táxi me leva a lugares que não existem, a lugares onde o tempo para e o medo é eterno. Se alguma vez você vir um táxi velho e destruído no meio da noite, não o pare. Não suba, porque uma vez que entra, nunca sai. E agora escuto uma ligação. É para mim. Outro passageiro espera, outra alma perdida. Hoje entendo que há fronteiras invisíveis nesta vida que não devemos cruzar. Limites entre o conhecido e o inexplicável que, uma vez ultrapassados, nos transformam para sempre. Minha história serve como um aviso para aqueles que ainda têm escolha, para aqueles que ainda podem decidir não responder à ligação da madrugada, não pegar o passageiro misterioso, não seguir o caminho que leva ao desconhecido. Porque algumas jornadas não têm volta, e o preço da curiosidade pode ser a própria alma.